Rohim Abaema, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Eu sou Carlos Wengrover, vou coordenar o grupo de hoje e a gente tem hoje uma sorte enorme de ter a imperdível palestra A História dos Judeus Etíopes, um povo livre em nossa terra, com o nosso queridíssimo, que todo mundo conhece, o Leonardo Wengrover. E eu queria começar dizendo que eu me orgulho muito da nova geração dos Wengrover. Eu iniciei minha carreira de ativista judaico justamente no fundo comunitário, lá nos anos 80. E fui tesoureiro por 5 anos, representei o Brasil lá em Israel, visitei o Centro de Absorção dos Etíopes, da Operação Moisés, e fico super orgulhoso de ter o Leonardo, que já foi muito mais longe. O Leonardo foi presidente do Fundo Comunitário, e foi presidente do Fundo Comunitário durante anos. E isso é uma missão das mais importantes e exige uma quantidade enorme de dedicação. Mas uma causa também nobre, porque nada menos de participar do fundo, a missão do Leonardo, ele participou nada menos do que o segundo êxodo, que ocorre em nossos dias. E vou apresentar o currículo do Leonardo e deixar ele contar a história desde o início. Leonardo Wengrover é sócio fundador e CEO da W Advisors Family Office, fundada em 2005. É responsável por assessorar clientes nos processos de gestão e preservação do patrimônio e governança familiar. Palestrante, moderador e chairman em conferências de gestão do patrimônio familiar nacionais e internacionais. É conselheiro de administração do IBGC e ex-coordenador-geral do IBGC Capítulo Sul, além de professor e instrutor no mesmo instituto. É gestor e consultor financeiro de valores imobiliários pela CVM, com graduação em engenharia civil e especialização em economia e finanças pela PUC-RS e pela Wharton Business School. Então, com a palavra, o nosso queridíssimo Leonardo Wengrover. Obrigado, Carlos. Eu estou super contente de estar com vocês aqui hoje de noite. Para mim é um prazer enorme, é um cavalo enorme ver tanta gente bacana, tanta gente conhecida, tantos amigos. Tem pai de ex-colegas, tem amigos, tem colega de conselho, tem muita gente querida aqui, tem primos. Então, é super prazeroso. Carlos, obrigado pelo convite, obrigado à Cibra Uma também, essa honra. instituição tão querida por todos. A ideia hoje, então, é contar um pouco para vocês como que foi essa viagem para a Etiópia, o que eu aprendi em relação ao povo judeu etíope. Eu não sou um grande estudioso, não sou um grande estudioso desse assunto, né? Conversando com algumas pessoas, eu vi que tem muita gente que conhece também bastante desse assunto. Então, eu aqui já deixo de antemão os microfones abertos, caso alguém queira me corrigir ou queira acrescentar algum ponto que considere importante, por favor. Eu vou contar a minha versão da história, né? O que eu vi, o que foi uma das experiências mais gratificantes, mais bonitas que eu fiz na minha vida no início desse ano. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, uma apresentação para ficar mais fácil de conduzir essa fala. Vocês estão vendo bem aí, né? Então, estão vendo?
Agora sim, Tá bom, perfeito, perfeito. tá bom. Então, esse aqui é o vale em Addis Abeba, né? Perto, na verdade, em Gondar, perdão. E por aqui, os judeus etíopes fugiram para o Sudão na primeira operação, na Operação Moisés. Eu vou contar mais essa operação mais adiante. Um minutinho. Então, tudo começou com um convite que eu recebi no início desse ano, né? Chegou um e-mail para mim, me convidando, em nome do Keren Só, da Agência Judaica, um convite para participar de uma missão única, histórica, organizado pelo Keren Só e pela Agência Judaica, aonde nós iríamos para a Etiópia e nós faríamos parte de uma operação chamada Tsur 2. Aqui a carta dizia que eu tinha sido selecionado, né, como um líder da comunidade judaica, e eu fiquei super gratificado com isso, né, com esse convite, e na hora avisei a minha esposa e disse: Kit, estou indo, né? O convite veio em dezembro e a missão já era final de janeiro, no meio das férias das crianças, mas eu em nenhum momento pensei em não participar dessa missão. Estava super curioso para conhecer mais essa história. Então, falando um pouco da... Então, contando um pouco assim da Etiópia, né? Primeira, eu cheguei um ou dois dias antes da missão em si, e eu queria entender um pouco do que era o país. Eu e um outro casal de judeus da Alemanha, o presidente do Keren Sod na Alemanha, a gente acabou fazendo um tour para conhecer um pouco da Etiópia. Então, foi um estado monárquico até a década de 70. Provavelmente foi o lugar onde se iniciou os homens no mundo, né? O Homo sapiens provavelmente veio de lá. Existe um laço histórico com as três religiões abraâmicas. Hoje é um estado cristão ortodoxo, 70% da população é de cristão ortodoxo e o restante são muçulmanos. Não existem mais judeus na Etiópia. No período de queda da monarquia, então no final da década de 70, a Etiópia se tornou um dos países mais pobres do mundo, né? Já na década de 80. É o que a gente conhece da Etiópia, aquelas criancinhas passando fome, e isso foi um dos grandes propulsores dessa imigração, dessa fuga de judeus em massa da Etiópia. Em 80, na década de 80, a população de judeus na Etiópia ainda era expressiva, era importante. Durante o reinado do Salassi, né, ou do Rastafari, ou do Rosh Tafari, né, que chegou no final de 1974, ele foi abarcado por esses movimentos sociais e esse ditador Mengistu, então, tomou o poder. E acabando com esse Estado monárquico, que ele era razoavelmente estável, né? O rei Salassi ele era muito próximo da coroa britânica. E o amárico é a língua do país, ela é a segunda língua semítica mais falada do mundo, ela só fica atrás do árabe, e não podemos confundir amárico com aramaico, embora ambos sejam línguas de origem semítica. Tem muito do judaísmo. Estou com um probleminha aqui. Se vê muito do judaísmo assim pela Etiópia. Assim. Então, aqui tem uma série de fotos dessa primeira etapa da viagem. A gente foi conhecer um pouco das igrejas que foram fundadas na Etiópia. Eles vivem os cristãos ortodoxos, eles são muito fortes, né? E eles têm todos esse culto à religião cristã ortodoxa bastante intenso.
Então, é um país assim de muitas cores, né? Ao mesmo tempo, o país ele é todo meio cinza, assim, cor de terra, cor de, 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 de deserto, mas no meio disso, cada vez que eu encontrava algo que me chamasse mais atenção, eu ia tirando fotos assim para registrar esses momentos. Então aqui eu estava entrando já. Se alguém, eu me esqueci o nome do rei que fez essas igrejas na Etiópia, agora me fugiu o nome dele, mas eles são igrejas bastante conhecidas, tem muita gente que visita essas igrejas, porque elas estão enterradas, né? Elas foram feitas dentro de pedras que foram escavadas e então construídas essas igrejas. Eu fui registrando fotos ao longo de todos os momentos, né? Nós éramos tratados como celebridades na Etiópia porque a gente era bastante diferente do povo de lá. Então, assim como nós queríamos registrar esses momentos, eles também queriam registrar esses momentos. E lá é comum homens andarem de mãos dadas, né? Não é algo incomum, é uma forma carinhosa que eles têm. A gente via homens mais velhos, senhores, às vezes andando de mãos dadas. Então, aqui, no dia 30 de janeiro, começa a nossa missão propriamente dita, né? Nós nos encontramos, então, na manhã do dia 30, onde nós partimos para Gondar. Gondar era onde ficavam os vilarejos da comunidade judaica. Então, é mais na parte de cima da Etiópia, quase fronteira com a Eritreia. Era uma região bastante montanhosa, né? Os judeus se estabeleceram ali porque era menos populoso essa área e eles conseguiam capturar a água da chuva. Então eles já criaram um sistema de irrigação, fazendo contenção de água na parte superior e depois drenando essa água para suas plantações. Era um povo que vivia da agricultura de subsistência. Então, o reino judaico Beta Israel ele foi estabelecido em 325 da era cristã, chegando a ter mais de 500 aldeias localizadas nessa região montanhosa de Gondar. Em 1400, o imperador Ishak ele invadiu esse reino, né, onde viviam os judeus, começou a anexar essas regiões e ele decretou que todo aquele que não fosse batizado como cristão, ele não poderia herdar as terras do seu pai. Caso contrário, ele então seria um falaci. E é daí que se acredita, desculpa, é daí que vem o termo falacha, né? Ou andarilho ou pessoa sem terra. O que aconteceu a partir desse momento? Muitos dos judeus começaram já então a se converter ao cristianismo, porque era muito difícil viver sem uma terra. Se vivia de agricultura de subsistência. Se tu não tivesse o que plantar, tu ia viver de artesanato, de coisas, de atividades pouco rentáveis, né? Então, vários judeus se converteram já nessa época. Em 1600, muitos dos escritos religiosos e judaicos foram queimados, né, como uma repressão já ao judaísmo, e nessa etapa se perdeu muito da história dos judeus Beta Israel. Então, de acordo com relatos contemporâneos, existiam mais de 1 milhão de judeus vivendo na Etiópia. Ele está dando uma travadinha, às vezes eu quero passar e ele dá uma travadinha. Esse aqui é o aeroporto de Gondar, e aqui a gente já começou a subir para o vilarejo. Na parte de baixo do vilarejo tem essas feiras, né, onde eles vendem comidas, e o pessoal, ao tempo inteiro da viagem, a gente via pessoas caminhando de um lado para o outro, desciam
das vilas para fazer compra no mercado, que acontece 2 vezes por semana, e depois retornavam para suas aldeias. Aqui eu capturei uns meninos, aqui uma mãe com um filho, estava já fazendo o caminho de volta, ela já tinha ido para o mercado, estava retornando. Esses jumentos existem pelo país inteiro. Nós éramos atrações, e essa aqui é uma foto da nossa expedição, já olhando Gondar, a região, desculpa, o Alasca, que é a região onde ficavam, dentro de Gondar, as aldeias judaicas, elas estão lá ao fundo, aquela parte mais montanhosa. Então, esses cronogramas alternativos, né, eles dizem que essa divisão, como que vieram, como que nasceram esses judeus beta Israel, qual é a origem desse povo, né, dessa população. Então, tem 3 grandes linhas, né? A primeira dela diz que foi da divisão do norte de Israel com o sul, com Judá, após a morte do rei Salomão. Outros dizem que é um povo descendente de Menelik. Quando Menelik retornou à Etiópia, ele foi considerado o primeiro imperador da Etiópia, né? E ele era um descendente de Salomão, sendo ele filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Entretanto, a teoria que ela é mais aceita, ela diz que esses judeus derivam de uma das tribos de Dan, assim como muitos dos judeus que fizeram o seu exílio para o Egito depois da destruição do primeiro templo babilônico, da destruição do primeiro templo pelos babilônios. Então, eles fugiram para o Egito e, posteriormente, para a Eritreia e para a Etiópia. Eles praticavam, e essa é uma das partes mais interessantes, assim, eles praticavam um judaísmo não talmúdico. Eles não conheciam rabinos, eles não conheciam o conceito da Torá oral, não conheciam o Talmud, não conheciam a Mishnah. Eles não usavam peiot, mas colocavam tefilim. Então, tudo que estava na Torá, eles seguiam. Eles seguiam o Shabat, eles observavam o Shabat, eles sabiam que... Eles não conheciam Israel, eles conheciam Jerusalém, a terra de leite e mel, né, como dito pela Torá. Carlos, se tu quiser me corrigir, quiser fazer alguma... Fica à vontade. Tá bem. E eles Tu acha que eu sou observavam louco? a kashrut, mas uma kashrut na linha deles, né? Então, uma linha mais literal. Não se come carne com leite, mas com derivados do leite, sim, porque não se come carne com leite da mãe, né? Mas de derivados, eles não têm problema. Então, durante muitos anos, durante mais de 1000 anos, esse povo viveu isolado do judaísmo e ainda assim eles conseguiram preservar de uma forma tão bonita, de uma forma tão genuína o judaísmo, e isso é motivo de satisfação para muitos judeus, inclusive em Israel. Em 1859, então, como é que se descobriu esse povo Beta Israel? Em 1859, missionários protestantes, liderados por um judeu convertido, né? Tinha que ser um judeu, eles foram até a Etiópia e começaram a converter já vários, de novo, judeus ao cristianismo. Esse mito das tribos perdidas de Dan intrigou um francês, o Jacques Faitolovitch, que em 1904 liderou uma primeira missão para a Etiópia, e ali ele conseguiu interromper esse trabalho que estava sendo feito pelos missionários e conseguiu levar 25 judeus etíopes para a Europa. Isso chamou a atenção de judeus na Europa Ocidental. Judeus já integrados, né, dentro da burguesia, assim, judeus já mais bem de vida na Europa Ocidental. 1975, Yitzhak Rabin ele aceitou oficialmente o povo Beta Israel como judeus e tornou isso possível
habilitando eles, então, para a lei do retorno para aliar. Foi muito controverso, porque linhas de judeus mais ortodoxos não aceitavam que isso fosse permitido, mas mais tarde, já no período onde o ministro era Menachem Begin, ele então, com a bênção do Ovadia Yosef, ministro rabino-chefe, ele também aceitou que os Beta Israel descendiam das 10 tribos perdidas, né, principalmente da tribo de Dan. A essa altura eles já tinham muito mais material de estudo, e então permitiu que eles aceitassem, o rabinato aceitassem esse povo como judeus. Mas todo judeu, todo beta Israel, quando chegasse em Israel, ele tinha que fazer uma conversão por via das dúvidas, né? Então, em 1974, o Minjitsu, que foi esse ditador, um revolucionário comunista, ele foi financiado pela União Soviética e por Cuba, ele derrubou o imperador Salassi e começou a implementar esse comunismo hostilizando, então, o povo judeu. 80, como eu mencionei anteriormente, tivemos essa forte guerra civil e escassez de alimento. Então, a vida dos etíopes se tornou insustentável, muitos etíopes fugiram, e a comunidade Beta Israel decidiu fugir, então, para o vizinho, que era Sudão, e deu origem, então, à primeira Operação Moisés. Então, o povo, o Ocidente começou a ter conhecimento dos judeus etíopes, Israel passou a ter conhecimento, já existia o Mossad, se começou a investigar um pouco mais, e culminou com essa fome, escassez de alimentos e esse período de guerra civil. Então, os judeus começaram a ser conduzidos pelo Mossad para o Sudão. Essa aqui é uma das vilas em Hualaca, né, em Gondar, uma vila onde moravam o povo judeu. Hoje, como eu disse anteriormente, não existem mais judeus nessa vila. Tá? Essa aqui era que dentro da comunidade judaica, né, não pode faltar escola, né? Então, essa aqui era a escola da nossa comunidade. Ela foi reformada em determinados momentos. Eles estudavam nas paredes, né? Vocês vão ver. Aqui se estudava um pouco de inglês, hebraico. Várias dessas palavras estão escritas em hebraico, né? Então, temos uma morada de hebraico aqui na audiência. Pode me ajudar? Então, assim, é um lugar bastante nostálgico, né? Não existe hoje mais a nossa comunidade lá, mas ainda seguem, ainda tem outras comunidades. E, além da escola, tem que ter uma sinagoga, né? O Kotel HaMaaravi, que era a sinagoga do povo. Então, todo o pessoal da região, dessas 500 vilas, acabavam se concentrando em Hualaca, nessa vila maior, para fazer as celebrações. Essa sinagoga também foi reformada e lá eles não fazem muito diferente daqui, eles também vão atrás de doações e depois registram essas doações no mural na frente da sinagoga. Eles têm o costume de colocar folhas nas casas e na sinagoga, enfeitando, né, um pouco os seus ambientes para receber visitantes. Então, esse aqui era o povo, né, o povo que hoje vive nessa região. E, por fim, a gente chega, então, nessa Operação Moisés, que culminou com essa saída dos judeus fugindo de Hualaca, né? Eles desciam essa região montanhosa. A Etiópia ela fica praticamente a 3.000 metros de altura, grande parte da Etiópia está a 3.000 metros de altura, é por isso que eles correm tão bem, eles treinam no ar rarefeito.
e eles percorriam essa região montanhosa até o Sudão, e isso levava de 2 a 4 semanas. E eles tinham que atravessar essa região super montanhosa e de difícil acesso, e ela estava repleta de rebeldes, né? Que saqueavam eles, que roubavam, que matavam, que abusavam. Então, não foi um processo fácil. E eu vou mostrar para vocês um vídeo, quero mostrar para vocês um vídeo de um dos sobreviventes dessa Operação Moisés. Vocês estão ouvindo o áudio? Durante siglos, los judíos de Etiopía permanecieron completamente aislados del resto del mundo judío. Probablemente descendientes de la tribu perdida de Dan, que llegó a Etiopía después de la destrucción del templo, mantuvieron prácticas bíblicas, rezaron oraciones hebreas y conmemoraron las festividades judías. Los judíos etíopes llevaron una vida rural, sin instalaciones sanitarias, electricidad o atención médica adecuadas. La mayoría de los adultos eran analfabetos y pocos niños concurrían a la escuela. Fueron perseguidos por diversos regímenes y a veces se vieron obligados a convertirse al cristianismo. A principios de 1980, la comunidad se vio amenazada por la sequía, la hambruna y la inestabilidad política. A finales de 1984, Israel, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, decidió salvar a la comunidad de Etiopía y trasladarla a Israel. Dado que Israel no mantenía relaciones diplomáticas con Etiopía, agentes del Mossad fueron enviados a ese país para organizar el rescate clandestino a través de Sudán. Desde noviembre de 1984 hasta mayo de 1985 se llevó a cabo la Operación Moisés. 8.000 judíos etíopes abandonaron sus aldeas y cruzaron a pie el desierto hasta Sudán. Muchos de ellos murieron de hambre o por enfermedades en este largo y accidentado recorrido. Los sobrevivientes fueron trasladados desde Sudán a Europa y de allí a la tierra de Israel. Algunos se vieron obligados a dejar atrás a sus seres queridos. Cada año se lleva a cabo en el Monte Herzl, en Jerusalén, una ceremonia en memoria de los que perecieron en el peregrinaje a Israel. Então, queria contar um pouco de como foi essa Operação Moisés. Então, foi uma operação feita entre Israel, com participação do Mossad, na parte da Etiópia, e quando eles entravam no Sudão, ela era conduzida pela CIA, pelos Estados Unidos. Israel não tinha relação diplomática com o Sudão, mas os Estados Unidos tinham uma boa relação. Então, o Mossad secretamente dentro da Etiópia e depois a CIA dentro do Sudão. Em 1984, se realizou esse transporte de 8.000 judeus. Esses Beta Israel, como ele contou, fugiam dos campos das tribos até os campos de refugiados, levando de 2 a 4 semanas. Se estima que 4.000 pessoas morreram durante a caminhada. O Denis, que é a pessoa que faz o testemunho depois, ele conta que na família dele eram 7 irmãos e ele perdeu 3 irmãs nessa caminhada. O Sudão só aceitou levar esses israelenses porque ele recebeu dinheiro, né? O ditador sudanês, ele recebeu dinheiro do governo de Israel. E quando essa história veio à tona, né, os países árabes, então, pressionaram o Sudão para que ele não deixasse mais, o imperador não deixasse mais com que esses judeus etíopes pudessem seguir o processo de aliar, e a operação foi suspensa. 1.000 judeus foram deixados para trás,
e 1.000 órfãos etíopes foram separados das suas famílias ainda na África e permaneceram no Sudão, nesses campos de refugiados, até que a Operação Salomão fosse retomada. Então, vários judeus, como o Deni, que aparece em seguida, ficaram 2 anos, até 4, 5 anos no Sudão, esperando que alguém capturasse. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse testemunho dele leva em torno de uns 10 minutos. Eu acelero um pouco ou deixo ele... Como Não, é que a gente está deixa. de tempo aí? Olha, assim, ó, está dentro da previsão. Eu acho que 10 minutos é um excelente Então, tempo. tá Eu bom. conheço esse vídeo aí. É super bom. Acho que deve rodar todo o vídeo, Leonardo. Então, vamos lá. Pode botar um pouco mais alto, Leonardo, o som. Tu consegue, Gladys, aumentar o teu som aí? Já estou no Está no máximo. máximo. Deixa eu ver. Se tu conseguir um dispositivo de fone de ouvido, aumenta o som. Espera aí, deixa eu só ver, talvez... A sessão está ao máximo. Deixa eu ver se eu consigo... eu não sei se eu vou conseguir aumentar o som aqui. Mas tem legendas, tá, pessoal? Então... Vocês estão vendo tela cheia? Sim. I'm going to tell you my personal story and the journey through Sudan. קודם כל אני בערך 100 קילומטר מפה, אחרי אמבובר, גדלתי שם. I'm from a village about 100 kilometers from here. אמבובר. Ambover, where we A were. vila dele era de Ambover, que ficava perto de Walaca, que é a vila que eu mostrei para vocês. I was the sixth grade school child in Ambover. ב-1982 In 1982, the school that we were at this morning. הפעילות התחילה... Ele estudou naquela escola que eu mostrei para vocês. מאזור תיגראי, צפונה מפה, בערך כ-800 קילומטר. The Aliyah activity started about 800 kilometers from here, an area over that way. אחרי זה הגיע לאזור הזה, האזור הזה... Então, eles desciam 800 quilômetros até essa parte, que era, eles saíam das vilas para chegar até aí e começar a descida para o Sudão. Afterwards, the Aliyah activities reached this area to Ambover, where we were, what Dana calls the heart, the spiritual involvement in Aliyah. It reached Ambover. ואז בהתחלה כיתות י"ב, י"א וכיתה י' התחילו לנוע, בעצם לברוח מההורים ולעבור לסודאן, מסודאן לישראל. And then eventually the 12th graders, 11th and 10th graders would flee with their parents. Without their parents. Without their parents. Excuse me, without their בורחים parents, מההורים. without their parents, and they would start the trek to Sudan. Então, muitos saíam sem os pais, né? Os pais ficavam na vila e essas crianças de 10, 11, 12 anos já começavam seu caminho de aliar para o Sudão e Israel. בקודים, ואני התגייסתי להעביר מסרים לכפר המסביב שאיפה שהייתי גר. And later on, Adana got more involved, and he was recruited to be involved in the Aliyah activities in order to convey the messages about Aliyah, to educate and to speak to the different families in his area about Aliyah. Ele foi recrutado pelo Mossad para convencer os amigos para fazerem aliar. עצמי רוצה לעלות, ושיתפתי את ההורים שלי. And after 8 months of this activity, he decided that he wants to make Aliyah, and he shared the news with his parents. ואבא שלי היה בעד, אמא שלי התנגדה. אגב, אני בן בכור. His father was in favor of it, but his mother was against it, and he was the oldest. He's the oldest in his family. ואז לקבוצה שבעצם שאני הייתי נער שליח, מעביר מסרים, איפה יהיה מפגשים,
כמה הם צריכים לשלם למורה דרך. התגנבתי ויצאתי לדרך. And then he was with the group of youngsters, and they got themselves organized and figured out how much they had to pay to somebody to be a guide, and he started on his way. לצערי, אז הייתי בן 15. He was 15 at the time. ואז לצערי אני ועוד נער נתפסנו. על ידי שוטרים. And he, Adane and another teenager, בערך 100 קילומטר הליכה מהכפר שלי. after about a 100-kilometer trek on foot, he and another youngster, teenager, were captured, caught, arrested by... No meio dessa descida, então, eles foram capturados por policiais, pseudo-policiais, né, policiais. חבר שלי נכנס לבית מעצר. Ethiopia. בגונדר. And they were a group of 52, and the group of 50 were able to go into Sudan, and the two of them were arrested and put in jail in Gondar. ואז אבא שלי, אחרי שבועיים נודע לו שנעצרתי, והוא בא עם האבא של חבר שלי, שיחדו את הסוהר. After a week of being in prison, his father heard that he was there. He came with a friend. He came and bribed the people there to get him out. הסיכום היה עם השוער, הם קיבל... Eles foram presos e o pai dele subornou os policiais. Depois de uma semana preso, o pai dele não aguentou e subornou os policiais. So here was the deal that his father made. They got the people that were holding them in jail. They got 2 pieces of cattle for each of them, and the deal was that they were going to shoot in the air and scream that the prisoners escaped. But the deal was that if they got caught again, that's their problem. This was their chance to make a run for it. O pai dele deu 2 pedaços de carne para os policiais e abria a cela da prisão, eles iam fugir. E os policiais iam começar a atirar para cima, dizer que os prisioneiros fugiram, né? Foi a forma que eles encontraram de... E se eles fossem capturados de novo, paciência. Eventually got away and returned to his village, and his father asked him, "What are you going to do now?" He said, "I'm going to continue with the same aliyah activity." Eles conseguiram fugir, retornaram para a vila e o pai dele perguntou o que nós vamos fazer agora. Ele disse, olha, eu vou continuar com o meu processo de aliyah, não vou desistir. And then his mother said to her husband that if you're going to let him do this, then we all have to go. We should sell the cattle, sell what we have, and we should all go. A mãe, obviamente, não aguentou e disse, se o filho for, vai toda a família junto. So this was 2 weeks after he left the first time. They sold everything. The family sold everything. They got ready to go, and from the same spot where he left originally, they set out again. This time they were 70 people. Venderam tudo e partiram, só que dessa vez já era um grupo de 70 pessoas. So at the time it was illegal for any citizen to leave the country, so they had to be careful not to get caught, so they had to prepare what they call dried food, because if it would have been seen that they were buying food along the way and planning to leave, they would blow their cover. ואז בעצם הכנו חמורים וסוסים למזון לילדים קטנים ולמבוגרים בערך מלא. יצאנו מכפר בערך 100 קילומטר מפה, והדרך שעשיתי, כל התראה שעברתם, באנו לו את המעבר, לא נתנים לנו היום להיכנס, עברתי בערך אחרי הגבעה הזאת וירדנו פה למטה. So with donkeys and horses, not for everyone, but for those that was more difficult to go, they went in the middle of the night with full moon, and it was just around this area where they started the trek, around this ridge here. את הסיפור המסע שלי עד סודאן.
I'm going to tell you my personal story. Opa. Ai. בכפר שלי זהו, אחרי 11 חודשים בעצם התחיל מבצע משה. A few months later, Operation Moses began. ואנחנו השלושה הגדולים של הילדים וההורים שלי הגענו למרכז קליטה קריית ים ספיר. And so there were 3 remaining, Adana and his 2 other siblings and his parents. They made it to Israel and they got to the absorption center Kiryat Yam, which we've visited. Now, I do a pause over here. Please. Adana up to now, you have 2 positions. Up to recently was heading the Kiryat Gat absorption center and Ashaliach to Ethiopia, but recently was elected to run a central region of Israel absorption center. And one of the centers going to manage, we're responsible for, is Kiryat Yam Sapir. We're here It's a closure. No, What do you? we're going to Kiryat Gat. Kiryat Gat. Kiryat No, Yam is the... He's going to manage now Kiryat Yam. 84. This is 84, 1984. נובמבר 19 לנובמבר 84. אני בעצם אחרי סיום הלימודים שלי באוניברסיטת בר אילן הגעתי במקרה לסוכנות. So after he finished his studies at Bar Ilan University, he started with the Jewish Agency. The Davi first as well. והיום בעצם אני פגשתם מחר ותפגשו בבית כנסת עם העיניים בוקרות והרבה רצון גדולים. ראיתי כזה, עשיתי את הדרך קשה. Tá muito baixo, tá difícil para vocês ouvirem, né? Não dá para ouvir, né? Não, não dá para ouvir, não. Tá, então, peraí. Então, assim, ele conseguiu fazer todo o processo, ele e a família dele conseguiram chegar no Sudão. Eu acho que pulou um dos vídeos, só um minutinho. É isso. היו שתי דרכים להגיע That same look in their eyes that he remembers himself that just ago one Israel, and he's happy and he's proud to be part of an organization that does the work that לי לא קל not easy for him to tell his personal story. His family sacrificed so much. He only started telling the story about 7 years ago. Não dá para entender nada. Então vou parar aqui. Bom, ele... Não sei por que... Continua abaixo, né? Faz um resumo como estava fazendo, Leonardo. Então, assim, foi um processo para eles super difícil, mas no final ele perdeu 3 irmãs. Quando eles desceram, começaram esse processo de sair da vila e chegar até quando eles atravessaram quando eles chegaram nesse ponto onde eles estavam, eles começaram com 70 pessoas e chegaram nesse ponto, já tinha 300 judeus, né, no mesmo grupo. E aí ele conta toda essa dificuldade que eles tinham, o medo que eles tinham, as dificuldades de serem roubados, de serem atacados, de serem subornados. Eles conseguiram contratar uma pessoa que ajudou eles, um não-judeu que conhecia super bem aquela região, e eles pagaram essa pessoa para fazer todo o trajeto, mas no meio do trajeto, esse
rebelde, resolveu voltar atrás e disse que não ia acompanhar mais os judeus até o final até o final do Sudão. Eles tiveram que entregar as últimas joias que eles tinham, né? Tudo que eles tinham, entregaram para essa pessoa, e aí então ele decidiu que ia continuar levando o bando, e eles eram armados, eles já conheciam o trajeto, assim, era uma espécie eles tinham conchavos ao longo do caminho, e isso facilitava toda essa jornada, toda essa caminhada até chegar lá o Sudão. Eu vou continuar a apresentação, deixando a história um pouco de lado. E, bom, assim como tinha a escola, tinha a sinagoga, também tinha o cemitério, né? Esse cemitério foi também um momento assim, bastante emocionante. Nesse cemitério, a gente fez uma homenagem a esses 1000 judeus que foram deixados para trás, que não conseguiram embarcar nessa Etiópia. A gente fez uma brahá. E aqui começa, então, uma segunda etapa da viagem, onde a gente saiu de Hualaca, né, dessa região onde estavam as vilas, e a gente desceu para conhecer a comunidade atual hoje, que é a comunidade que fica em Gondar. Essa comunidade que fica em Gondar, eles não são considerados judeus, porque todos se converteram em algum momento para o cristianismo, mas eles se sentem judeus. Eles se dizem que foram forçados a se converter para o cristianismo, e vocês vão ver o quanto que eles seguem praticando o judaísmo, e um judaísmo que é bastante reconhecido. Então, a gente chegou no momento da reza, né? Eles têm esse minyan que acontece 2 vezes na semana. A sinagoga fica super cheia, né? Homens de um lado, mulheres de outro. Usam talit. Perdão? Usam talit. Talit, colocam o tefilim. São super bonitos, assim, as mulheres cobertas. Esse aqui é o diretor desse centro comunitário, né? Então, eles, além de rezar, eles recebem comida, né? Eles têm uma condição bastante pobre, né? É um povo super bonito. Olha essa menina, que coisa mais linda. E eles têm aqui também uma escola onde eles ensinam, e é super bacana tu ver eles cantando músicas judaicas, contando histórias que a gente acaba convivendo aqui no Colégio Israelita. Tu vê eles fazendo lá também de uma outra forma, né? Essas meninas aqui estão atrás, é a mikve. E aqui já são salas de aula, né? Então, aqui eles já estão dentro, cada um dentro da sua sala de aula. Aqui tinha um menininho com camisa do Brasil. Eles super se sentem judeus, né? Aqui já é o posto da gente judaica em Israel. Esse aqui já são judeus que estão já recebendo um treinamento, uma pré-aliá. Então, aqui eles estão começando a ter já as primeiras aulas de Ulpan, já aprendendo os primeiros movimentos de como vai ser a dinâmica de chegar em Israel, porque vai ser muito difícil eles saírem dessa pobreza enorme e chegar em Israel. Assim, para os primeiros judeus, isso foi muito impactante. Hoje já é mais fácil, porque cada um dessas pessoas que estão fazendo aliá, obrigatoriamente eles têm que ter um parente em Israel, senão eles não seriam aceitos.
eles são cristãos, são falachas, eles não gostam de ser chamados assim, porque é um termo pejorativo, mas eles têm já parentes judeus vivendo em Israel. Essa aqui é uma foto também super impactante, não sei se vocês conseguem, além dessa menininha ser linda, vocês conseguem perceber na foto que tem aqui um pezinho. Vocês conseguem ver aqui, ó, ela tá segurando o irmãozinho. Ela está segurando o irmãozinho nas costas, né? E ela está na fila ela está na fila para ir para Israel, né? Ela e a família dela, esses que estão no centro judaico, no centro da agência judaica, eles já estão num momento quase indo para Israel. Eles fazendo os seus próprios talit. Que incrível! Cavam um buraco na terra, botam os pés ali embaixo e ficam tecendo. É um piacho. A gente estava bem resguardado, né? Muita gente perguntou, pô, mas era seguro? A gente tinha escolta do exército o tempo todo junto conosco. E aqui a gente vai para uma terceira etapa da viagem, onde a gente volta agora para Addis Abeba, e a gente então visita a embaixada de Israel em Addis Abeba. Esse aqui é o embaixador, ele é um embaixador etíope, que participou da Operação Salomão, e do lado dele está a Penina, que também veio na Operação Salomão. Desculpa, o embaixador veio na Operação Moisés e a Penina veio na Operação Salomão. E esse aqui é o Micha Friedman, que ele foi o grande judeu da Operação Salomão, foi super protagonista em todo esse processo, em organizar essa operação, que foi uma operação histórica, que foi o segundo grande movimento. Então, a Operação Moisés ela aconteceu em 1985, 84, e vários judeus ficaram para trás. Israel estava incomodado, precisava retirar esses judeus que continuavam na Etiópia. Em 1991, Israel conseguiu estabelecer uma relação diplomática, então, um pouco antes, com a Etiópia, conseguiu estabelecer a embaixada e comprou essa operação do governo, né? Ele pagou para o governo etíope, não através de dinheiro, mas através de armas. Eles precisavam muito de armamento para combater os rebeldes. Então, o ditador que estava nesse momento precisava combater rebeldes civis que estavam se formando ao redor de Addis Abeba. Então, essa operação durou 36 horas, foram 35 voos diretos. Então, menos de 2 dias, eles resgataram 14.325 judeus da Etiópia para Israel, em aeronaves da Força Aérea, mas também aviões comerciais. Um avião comercial da El Al chegou a transportar 1.088 pessoas, incluindo 2 bebês que nasceram nesse voo, e ele bateu um recorde mundial durante um dia. Ele teve no Guinness, não sei se vocês se lembram do Arieh Oz. O Arieh Oz esteve conosco aqui em Porto Alegre, o piloto dessa aeronave, e ele conta que foi um momento incrível, assim, que quando ele contou os judeus saindo da Etiópia, eram 1.088. Quando ele chegou em Israel, eram 1.020. Né? E ele disse, não é possível, eu contei, mas ele viu que embaixo das saias das mães, as saias estavam se mexendo, então ele pediu que as mães ajudassem, e elas estavam escondendo os seus bebês, elas tinham muito medo, e um dos momentos mais emocionantes dessa missão
foi quando ele começou a sobrevoar Israel, que ele avisou o povo que eles estavam sobrevoando Jerusalém, e eles começaram a cantar Yerushalayim Hashel Zahav, né? Então, uma música que ele nunca imaginou que aquele povo conhecesse essa música, e eles começam a cantar essa música. É uma história muito linda, e o Ariel Oz, ele foi sobrevivente do Holocausto, né? Ele ficou escondido numa fazenda na Holanda, e ele ficava no sótão vendo os aviões passar, e ele disse que o sonho dele era ser piloto de avião quando a guerra terminasse, e ele acabou no exército de Israel e depois em aviões comerciais normais. Então, Minjitsu ele estava perto de ser derrubado, né, pelos rebeldes. Os judeus, quando ficaram sabendo da operação, e Israel fez um trabalho de propagar isso, eles desceram de Gondar para Addis Abeba, muitos desceram a pé. Imagina 14 mil pessoas tendo que vender suas coisas. Eles praticamente perderam tudo que eles tinham, né? Eles não conseguiam vender, os vizinhos não queriam comprar, pagavam nada pelo que eles tinham, e tu escutar isso deles é muito mais forte do que eu estar contando aqui para vocês, né? A operação iniciou no Shabat, porque tinham mais aviões comerciais à disposição, e eles não podiam carregar nada com eles dentro do avião. Assim, eles podiam carregar o que eles tivessem numa coisa de mão, assim, né? Nada mais do que isso. E aqui nós temos o testemunho da Penina. Eu acho que eu vou passar, não vou apresentar também para vocês, mas ela conta a história dela. Existe um livro que conta a história da Operação Salomão. Ela está numa foto, e ela foi reconhecida anos depois pelo autor do livro, né? Então, também foi um momento super emocionante. Ela conta de como que foi toda a ida dela para Israel, o quanto foi sofrido esse processo todo. We were still the first in 1984. So the Hornbacher was hired by the government to document. And here is my sister, my oldest sister, 7 years old, who does remember everything, and I do not. I'm going to give the testimony on behalf of my mother and my sister, because I don't remember everything. And those are two cousins. Ela conta essa história por tudo que a mãe dela contou para ela, porque ela não se lembra de nada do que aconteceu. Então, ali está o Micha, está nessas fotos também. E eles já chegando no centro de absorção em Israel. Before shower and after shower. And I'm going to tell you in a second what we went through until we got to this position. But that's the first day in Israel. And if anyone saw photos of my little Ella, she looked exactly like this today. She's 4 years old today. And it was an exciting moment twice. Ela tinha 4 anos quando aconteceu essa operação, e hoje a filha dela tem 4 anos também. Wings of eagles. We're trying to get you copies in English, and we'll send it to you. I'm trying. Okay, we'll work on it. So it was exciting. It was exciting moment for me. First of all, to find a photo in black and white, because we don't have photos from that time. Nina, you also have a picture of the dress you wore. Right. And the second thing is, I can send it on WhatsApp. The second thing that it was exciting is that 9 years ago, I literally understood that we're part of the history. That my story is part of the Jewish history, and it was something that really moved me to understand that. 9 years ago, we celebrated 30 years for the Aliyah from Moses operation, and Doron Bacher, the photographer that took the photo, posted on a Facebook group that said, 30 years later, I'm looking for you. And he posted that picture. And that's how I connected with him. And I said, I think that's my mom, and that's me. And since then, we become really good friends. We were still the first. Vocês entenderam o que ela disse? O autor do livro, ele
postou fotos na comemoração de 30 anos da Operação Moisés, e ao postar essas fotos, ela reconheceu a mãe dela numa das fotos e entrou em contato com ele, e foi a partir daí que ela se conectou com toda a história. Of myself. And this is the family of Misgano Lemay, who Micha knows. His family before and after. That's how they came, and then they got close in the observation center. Eu vou passar um pouquinho que eu... And if anyone saw photos of my little Ella, she looked exactly like this today. We're trying to get you copies in English, and we'll... The second thing is, I can send it on WhatsApp. The second thing that it was exciting is that 9 years ago, I literally understood that we're part of the history. That my story is part of the Jewish from Moses Operation, and Doron Bacher, the photographer that took the photo, posted on a Facebook group that said 30 years later, I'm looking for you. And he posted that picture. And that's how I connected with him. And I said, I think that's my mom, and that's me. And since then, we become really good friends. He's a great guy. But it's an amazing moment to discover about yourself that you're part of the Jewish history. But in order to get to that moment, I'm going to tell the story, in my mother's eyes, who I consider as a brave woman, which I never looked at her as a brave woman before. Only as an adult woman and as a mother myself today, I understand that. But in 1984, we arrived to Israel safely in November 27, 1984, but it took us a while. It took us almost 8 months to get to Israel. Ela participou, então, da Operação Moisés e não da Operação, como eu tinha falado para vocês antes, que foi a Operação Salomão. Leonardo, só para ter o controle de tempo, tá? A gente chegou em 1 hora de palestra. De apresentação. Mas é só por ter o controle de tempo. Tu que manda no tempo aí. Deixa eu ver. Eu acho que esse vídeo... Então, assim... Mas é interessante. Vamos deixar... Tem mais uns 20 minutos, tá, pessoal? Sem problema. Ela vai contar como é que foi a jornada deles para chegar em Israel. Maravilha. Agora deu uma trancadinha. A village called Tikildengia, which is mean a huge stone. Okay, and it was a small Tikildengia. A vila dela era Tikadenia. And it was a small Jewish village by a big stone. Exactly. Ficava na região de Gondar. Something like that, Adana? How far it is? Something like that. Near Walaka. And my family, my mother at that time, she was, I think, 27 years old. I was 3. A mãe dela tinha 27, ela tinha 3 ou 4. My sister was 7 or 8. And my father was taken away by the Ethiopian army back then. They will go to the villages when they need young soldier, and just pull them into a truck and take them. It wasn't like really a paper registration to the army. O pai dela estava lutando já no exército, então ele não estava presente em casa. So she went back to that village to live next to her mother and her sister, and to be with them to support her. And then the rumor came that the Aliyah to Israel is open. And one of the people that lead the group was my great uncle, whose family is documented here, Misgano Lemay, Misgano Levsei, and he was recruited by the Mossad as Adane to be active in that role and to collect people from that village and take them out. His mission was to bring us safely to Sudan. O tio dela fez um trabalho parecido com o do Dani. Ele foi recrutado pelo Mossad para levar o povo de Israel. To write a book about my mom, I started interviewing my mother and discover a few parts that I never knew about that story, which one of them I'm going to tell you for the first time. You're the first audience to hear about it. So when we went out, I asked my mom, how come she never told me, like, how was the moment when you leave Ethiopia in the dark?
What do you tell your kids? What you told us? And how was Então, ela está contando essa história pela primeira vez. that everything that the people, kids, teenager knew about or were visioning or dreaming about was Jerusalem. For Então, many years, you know, we don't have a cinema, we don't have a community center in the villages. What they will educate or sit down with the kids after school or after working in the field when they come back to the village is talking about Jerusalem, how holy is Jerusalem, how it's like the Bible told us. Quando não se consegue escutar, tu não achas melhor tu fazer um resumo para a gente poder aproveitar mais? posso fazer. Pessoal, vocês não estão conseguindo escutar, não estão conseguindo ler as legendas? Está muito difícil? Eu consigo ler as legendas, mas é rápido demais. É muito rápido. É rápido. E algumas não aparecem bem inteiras, é difícil. Eu vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou te mandar os 2 vídeos e depois tu compartilha com o grupo. Oh, claro, ótimo. Uhum. Eu acho que Maravilhosíssimo. Então, acho que fica mais fácil. Uhum. Então, assim, quando eles contam a história deles, assim, é super emocionante porque é outra profundidade, assim, a gente entendeu o quanto sofrido foi esse momento todo que eles viveram, né? Então, eu vou voltar à apresentação só para eu seguir. Vou passar o testemunho dela. Então, chegou a última etapa da viagem, né, que era a nossa missão. Era uma missão totalmente diplomática, assim, não tinha nenhum tipo de profundidade como teve essas missões anteriores, mas, como eu mencionei para vocês, ainda existem hoje menos de 5.000, 3.500 judeus ou judeus, né, vivendo na Etiópia, parentes de judeus vivendo na Etiópia, que eles ainda são considerados passíveis de fazerem a Aliyá. E a gente participou desse momento, a gente recebeu esses judeus no aeroporto, a gente acompanhou eles durante toda a viagem, vocês vão ver que eles estão com roupas bonitas, eu mostrei eles antes naqueles centros de absorção, já na parte final, né, da agência judaica. Eles, nessa etapa, eles já vendem tudo que eles têm, eles vendem todos o pouco de bens que eles têm, compram essas roupas bonitas para poder embarcar, eles querem chegar bonito em Israel, né? Essa senhora aqui estava com um salto alto, então um momento para eles super importante. Eu tomei o cuidado de ver quantas crianças tinham nesse voo, comprei camisetas do Brasil para essas criancinhas, eles adoraram distribuir para todos, os adolescentes também, tentar fazer com que esse momento para eles fosse um momento melhor. Eles todos, a gente via assim, uma mistura de alegria, mas também uma mistura de muita preocupação, assim, né? Como é que vai ser chegar nesse outro mundo, nesse mundo desenvolvido? Nem todos, a grande maioria, na verdade, não fala inglês, não fala hebraico, então era um momento difícil. Esse senhor falava inglês, ele era professor de inglês na Etiópia, inclusive. Então, esse é o último vídeo que eu quero passar. Emocionante.
Então, ao longo dessa história, hoje já temos 160 mil judeus etíopes vivendo em Israel, 95 mil nascidos na Etiópia, 65 mil já nascidos em Israel. Ainda restam, hoje, 1.500 judeus a serem levados para Israel. E a mensagem final, então, assim, que eu queria deixar é que o Rabino Baal Shem Tov, ele comparou o povo judeu à Torá, né? Onde cada judeu é uma letra desse texto sagrado, e se uma dessas letras for danificada, né, a Torá ela vai ser considerada não kasher. Então, no judaísmo, o Rabino Sacks, ele faz esse paralelo, né, dizendo que um único indivíduo, um único judeu sofrendo pode fazer todo o seu povo sofrer. Então, pessoal, assim, um pouco dessa viagem, né, desse momento que foi conviver conhecer um pouco mais da história do povo judeu etíope. Muito bacana tu ver a evolução da Penina hoje, essa menina que eu vou mandar o testemunho dela para vocês e do Dani, eles hoje super inseridos na comunidade, super bem de vida, eles contribuindo, né, com o povo de Israel. A Penina, ela conta a história dela, ela retornou para a Etiópia, ela foi tentar conhecer um pouco mais da história do pai dela, porque o pai dela não embarcou com eles, ele estava na guerra, né? Ele estava recrutado pelo exército, então ele acabou não embarcando. A mãe dela refez a vida, né? Quando ela voltou para a Etiópia, o pai dela já tinha uma outra família, e hoje ela está super bem em Israel. Então, assim, é muito tocante ver como que cada judeu conta com esse direito, né, de poder... É um bilhete da loteria que a gente tem, né? Se qualquer coisa que acontecer conosco, a gente sabe que a gente vai ser super acolhido em Israel, vai ser super bem recebido, mesmo tu tendo condições ou não, como foi o caso do povo Beta Israel, onde o próprio governo de Israel, o povo de Israel, fez questão de ir lá resgatar esses judeus. Pessoal, estou aberto aqui a pergunta, se eu souber responder. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Palestra muito emocionante, maravilhosa. E eu avisei que ia ser imperdível, e haja coração, né? Quem não está aí com a caixa de lenço e o telefone do cardiologista aí, pode ter problema. Então, pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Leonardo, por favor, só entre no Reactions e clica na mãozinha que me dá uma ordem. Eu chamo um por um. Enquanto não aparece ninguém, eu vou contar uma coisa para o Leonardo. Leonardo, sabe que aqui em Porto Alegre a gente se virou, né? Em um dia, a gente conseguiu levantar $130 mil. Caramba! Parabéns. Para a Operação Moisés, em 1984. É uma das coisas que eu mais me orgulho de ter participado dessa campanha. Eu sei que vocês levantaram muito mais que isso depois, né? Mas só para tu ter uma ideia, já naquela época a gente já estava se virando. Mas, Carlos, assim, tu sabe que antigamente era muito mais forte a motivação da comunidade judaica para as doações. Sim. Essas guerras, né, ou esses movimentos, eles causavam muito mais impacto na comunidade. Hoje, a percepção, a leitura que eu faço é que a percepção do povo é que Israel hoje já é um Estado muito forte e que ele não precisa, então, da nossa ajuda. Antes, a gente sabia que o Estado de Israel ele era deficitário.
Eu compartilho da tua opinião, é isso mesmo. Ok, Leonardo. Parabéns pela tua pesquisa, pelo teu trabalho. Emocionante mesmo, né? Tu vê um povo sofrido, um povo pobre, né? E depois tiveram essa oportunidade, a Hashem deu essa oportunidade de resgatá-los, trazê-los para Israel, onde tinha uma condição de vida melhor que eles viviam lá. Mas a gente sabe, toda aquela história, daquele depoimento, daquele senhor lá que falou sobre que ele estava naquela condição, dando entrevista para o repórter, viu o trabalho que eles tiveram, né, o suborno, e, pô, além do povo sofrido, ainda tinha toda aquelas más condições, assim, que realmente prejudicaram a trajetória deles para um caminho melhor, para que chegassem, né, para que conseguisse ir para Israel. Mas três aspectos me tocaram nessa, além de toda a história, o sofrimento do povo, toda aquela trajetória e e eles conservando as tradições judaicas. Mas gostaria de ressaltar três aspectos aqui que marcaram para mim, tá? Eles, naquela alegria de voltar, eles compraram roupas bonitas, né? Então, naquela pobreza, eles foram lá comprar aquelas roupas para se apresentarem bem quando chegassem em Israel. Isso aí foi muito bacana, né? E a segunda parte que tu fizeste, tu compraste aquelas camisetas para aqueles jovens, quer dizer, um aspecto, um pouco de Brasil, um pouquinho do Brasil lá no sofrimento daquele povo, né? Achei muito interessante. E a terceira parte que me tocou também, quando estava sobrevoando Israel, a aeronave sobrevoando Israel, eles cantavam Yerushalayim Shel Zahav. Sempre foi bastante emocionante. Parabéns, Leonardo. Muito legal o teu trabalho aí, tá? Parabéns aí. E vamos aguardar os vídeos para a gente continuar ouvindo Vou depoimentos. mandar. Eu vou editar Parabéns, isso. foi maravilhoso. É que se Fantástico. inscreveu, foi a Débora. Que história é. Marisa Maravilhoso. Soido está falando. Leonardo, oi. Oi, Débora. Não sei se tu te lembra de mim, eu sou a esposa do Carlos. Claro que sim. Tudo bom? E, na verdade, eu queria fazer um comentário sobre ti, mais do que do teu trabalho. Eu pude perceber uma coisa que me deixou muito emocionada. O teu afeto, como tu é parecido com teu pai. Nesse quesito. Eu tive a felicidade de conhecê-lo e sei como ele era e como ele trabalhou pelo próximo, pelo outro. E é isso que eu vi o tempo todo. Parabéns. Realmente Obrigado. foi muito emocionante por isso. Fiquei muito, muito tocada de ter percebido esse afeto em ti. Parabéns. É. Mas sabe, Débora, que isso é fácil de fazer assim, quando a gente recebe muito afeto, muito carinho, é fácil devolver isso. E eu sempre recebi muito do meu pai, mas eu também sempre recebi muito carinho da comunidade judaica. Então, é muito prazeroso poder Eu entendo. devolver isso e espero estar fazendo um bom trabalho com meus filhos para que eles também sigam assim. Com certeza. Foi muito bom te ouvir. Marisa, por favor. Não, eu falei, eu dei os parabéns e fiquei emocionada. Muito tocante a história e conhecer através das palavras do Leonardo, né? Da figura do Leonardo, desse sentimento que ele soube transmitir através da palavra e da forma de contar. Obrigado. Obrigada. Posso dizer uma coisa? Não levantei a mãozinha. Lequinho, Ieda. que maravilha te ouvir.
o relato maravilhoso, os vídeos eu já tive a oportunidade de apreciar, de assistir, mas todo o tempo me estava presente uma coisa que eu gostaria de relatar, que dentro de Israel, eu tive a oportunidade quando levamos a minha neta mais velha para fazer o BAT, e ela levou um grupo de amiguinhas não judias, foram algumas mães também não judias. E dos grandes momentos de todos aqueles dias que nós passamos lá foi um dia que nós passamos num centro de absorção etíope. E nós brincamos com as crianças, nós trabalhamos com as crianças, nós levamos camisetas do Brasil para a gurizada. Foi uma experiência espetacular ver o que fazem, o que estavam fazendo por eles. Não só o trazer, é o Gladys, vivenciar. Se tu me permite, eu vou fazer um comentário em cima do que a Ieda... Uma pena que a gente não pôde assistir os vídeos mesmo, mas a Penina, ela conta uma história, e eu acho que essa história simboliza muito o que é Israel. Ela com 3, 4 anos, ela já foi para Israel. Então, em seguida, ela já estava na escola e ela se sentiu super bem e já começou a brincar com as outras menininhas, né? Mas passado um tempo, a Operação Moisés ganhou mais tração e começaram a chegar mais judeus. E na escola dela, chegaram outras meninas negras. E ela, um dia, se aproximou dessas meninas, ela se identificou com essas meninas negras, e as outras meninas brancas disseram para ela, e que ela tinha uma relação super boa, disseram para ela, olha, Penina, tu tem que escolher entre elas e nós, né? E ela ficou super ofendida com aquilo, ficou super chateada, ela não imaginava que aquilo pudesse acontecer, foi para casa. A mãe dela trabalhava, o pai dela, contei que ele tinha ficado na Etiópia, né? Ela sentou, ficou chorando, a mãe dela ainda não tinha chego, e nisso chegou a vizinha dela. E a vizinha dela era uma sobrevivente do Holocausto, né? Uma judia branca sobrevivente do Holocausto. E ela disse, Penina limpou as lágrimas, abraçou, acolheu, abraçou e tudo mais, e diz, olha, tu volta agora lá, tu bota o dedo na cara dessa menina e diz para ela que ela é uma feia que cheira a queijo branco e que ela que vai passar vários finais de semana no sol até ganhar uma cor parecida com a tua. E diz que ela foi lá e fez e se sentiu maravilhosa. Mas assim, então, só em Israel, para uma menina negra receber um acolhimento e uma orientação de uma sobrevivente do Holocausto e dar conta desse assunto, né? É isso aí. Coisas que só Obrigada, acontecem querido. no nosso povo em Israel. É isso aí. Obrigada, Lequim. Gladys, eu sei que eu sou um pouco suspeita em te cumprimentar, porque para mim tu ainda é aquele menino que eu conheci crescendo e muito feliz de te ver hoje profissionalmente, que eu sei também, e tão ativo na nossa comunidade, que te recebeu e te acolheu, e realmente eu sou testemunha que te apoiou a vida inteira. Eu gostaria de saber como é que está a situação desses etíopes que não, digamos, não mais considerados judeus, se eu entendi bem essa última leva. Os que estão em Israel são todos judeus. Eles passam por uma conversão. E os que estão eleitos para ir para Israel, eles não são judeus porque eles se converteram ao cristianismo. Mas eles, ao chegarem em Israel, eles se convertem de novo para o judaísmo. Eles foram obrigados a se converter ao cristianismo. Isso significa que tem que fazer Brit Milá, inclusive, enquanto adultos?
na Etiópia, eles todos são circuncisados, então não precisa fazer o Brit Milá, mas eles precisam se passar pela conversão. Lá eles também fazem a circuncisão. Pergunta... José, agora. Eu quero botar minha colher nisso aí também. Apenas para colocar esse assunto, na primeira imigração dos etíopes, os religiosos não aceitaram que o Brit tinha sido feito lá no lugar de origem dele. E eles queriam fazer o Brit em todos eles, mas eles não aceitaram e, no fim, com força do primeiro rabino de Jerusalém na época, que é citado aqui, inclusive, eles foram aceitos assim como estão. Acho importante que isso tenha acontecido. Não sei como é hoje, porque a situação mudou muito. O que eu gostaria de saber de ti o fundo comunitário, os fundos, tanto aqui em outros lugares, eles continuam nesse trabalho de apoio da imigração etíope? Os judeus etíopes agora está praticamente no fim, então faltam 1.500 judeus. Agora eu vi que recentemente teve mais uma etapa dessa Operação Tsur, que levou 200 judeus etíopes para Israel. Então deve ter em torno de 1.200, 1.300. Mas ano passado nós trouxemos 70 mil judeus da Rússia e da Ucrânia para Israel. 70 mil. Bah. Deixa eu contar uma historinha bem rápida para vocês. A primeira vez que eu fui a Israel eu acho que deve ter coincidido com a primeira imigração etíope, e nós fomos ver uma exposição de desenhos de crianças etíopes, e eu tive um impacto muito grande, porque havia alguns desenhos em que as crianças desenhavam Deus, e pela primeira vez eu vi um Deus negro. Que legal. Na minha cabeça nunca tinha acontecido, nunca tinha imaginado. Foi espetacular a experiência. Gladys, a Penina fala isso, né? Ela chegava da escola, não tinha televisão, eles sentavam em volta da fogueira. O tio dela era rabino e ele era um líder comunitário. Eles falavam de Israel, de Jerusalém, da terra de leite e mel, né? E para eles, em Jerusalém, se falava a língua deles, né? E eram todos negros também, né? Não eram eles ficavam chocados quando chegavam em Israel e as pessoas falavam eram brancos e falavam hebraico. Judeus eram eles não tinham conexão com mais nenhum outro povo judeu no mundo, então... Espetacular essa experiência. Fala, Dani. Daniel. Léo, em primeiro lugar, parabéns pela tua apresentação. Já tinha conversado um pouco sobre a experiência, muito legal. Eu queria que tu compartilhasse conosco qual foi o momento mais emocionante para ti de todos esses dias lá, dessa trajetória ímpar que tu tivesse, e qual foi o que para ti mais te tocou? Dani, assim, eu acho que as falas, né, tanto da Penina quanto do Dani, foram super tocantes, assim, tu vê o quanto que eles sofreram, o quanto foi sofrido para eles todo aquele processo, né? O Dani perdeu 3 irmãs no caminho para o Sudão, e depois eles chegando em Israel e hoje dando a volta por cima e sendo tão líderes, né? São pessoas... A Penina, essa é um avião, ela hoje tem um posto bem alto no Keren Ayesod, e poderia estar em qualquer outro lugar, ela é um fenômeno, assim. Então,
tu vê essas oportunidades estão lá, né? A gente sabe, infelizmente, não é assim para todo mundo, existe preconceito, né? Existe alguma discriminação, como existiria em qualquer parte do mundo. Em Israel, tenho certeza que até muito menos do que em outros lugares, mas existe, né? Os centros de absorção hoje em Israel são super bonitos, né? Teve um menino que veio conversar conosco também. Eles hoje já estão muito mais preparados, tem centros de absorção que quando eles veem que a pessoa já fala inglês, por exemplo, ou que ela tem um nível, tem muitas dessas pessoas que têm terceiro grau, né? São engenheiros. A gente recebeu também, a gente conversou com um rapaz engenheiro que chegou em Israel não faz muito tempo. Ele estava tão nervoso em conversar conosco que o nervo dele travou aqui, ele não conseguia falar. A gente achava que era dor de dente, mas no final ele comentando, não, era de nervoso que ele estava. E Israel oferece apartamentos para essas pessoas para que a absorção delas seja melhor, né, do que nos centros de absorção. Centros de absorção, eles se sentem, né, assim, digamos, meio marginalizados, assim. E tem um desafio também super importante para eles, que na Etiópia, o pai sempre foi o líder da família, né? Eles eram agricultores, então o pai era o grande provedor daquele núcleo familiar. Quando eles chegam em Israel, os filhos se adaptam muito mais rápido e eles conseguem emprego muito mais rápido do que os pais. Então, eles passam a ser o líder da família. E aí existe um choque cultural importante, né, que se dá nessas famílias. Então, também é um desafio importante. Mas, enfim, assim, para mim, o mais emocionante foi a fala, acho que até a fala da Penina, assim, e do Dani. Legal, obrigado. Quem quer falar com o Leonardo? Mário Becker, Miguel. Miguel levantou a mão porque ele não sabe colocar a mãozinha ali. Bom, Leonardo, ótimo te ouvir, colega da minha filha, né? Realmente tu fizesse uma conferência maravilhosa e emocionante. Eu não entendi uma coisinha pequena, talvez um detalhe. Essas camisetas que tu distribuiu foi no avião, na vinda? Tu viesse junto com essas crianças? Vim junto. Então, nós De fretamos... Addis Abeba para Israel, então. Exatamente. Eu cheguei bati uma foto ali no terminal, assim, né? Com a televisão dizendo que era um embarque de Addis Abeba, num voo direto para Tel Aviv. Era um voo fretado, então estávamos só nós dentro do avião. Da Etiópia, né? Eram 100 judeus Beta Israel e o pessoal que participou dessa missão, dessa Tsur 2. Então, era um voo fretado só nosso. A gente veio cantando Am Israel Hai, Am Israel Hai, ele, assim, cantando músicas, contando histórias. Eu tenho gravado... Eu sentava do lado das meninas, conversava, tinha uma menina ali que era publicitária, ela falava bem inglês. Então, eu quis interagir com eles para tentar entender um pouco, né, do que cada um estava sentindo, assim. Os mais simples estavam mais assustados, os que já tinham um pouco mais de cultura, né, estavam um pouco mais à vontade, enfim, né, algo normal. Mas muito emocionante. E eu comprei camisetas, levei mais de 20 camisetas para essas crianças e para os adolescentes.
não podia deixar de levar um toque do Brasil para eles, né? Não podia ser só Israel, tinha que ter um toque do Brasil também. Obrigado. Lá, quando a gente chegou, a gente desceu no aeroporto, vocês viram ali, eu filmei, aí eu fiz uma edição, coloquei o hino de Israel, e aí a gente vai para uma sala. Nessa sala, eles recebem comida, bebida, a gente tem uma interação, tem uma fala de algum representante do governo, né? Foi um ministro que conversou conosco, depois o presidente do Keren Esod, o presidente da Agência Judaica, e aí eles pedem que a gente saia da sala, porque naquele momento, eles vão abrir uma porta grande, e neste momento que eles abrem a porta grande, estão os familiares do outro lado da porta. Então, a Penina, por exemplo, ela conta que a avó dela ficou em Israel 20 anos. 20 anos, ela só foi rever a avó 20 anos depois. Então, tu imagina, tu tá lá 20 anos sem ver um irmão, 20 anos sem ver um filho, sem ver uma mãe, sem ver alguém próximo. Aí, nesse momento, eles pediram que a gente se retirasse, porque eles disseram que é um momento muito íntimo, de muita emoção, né? Então, que a gente desse espaço para que eles pudessem viver esse sentimento livres. Que bacana. Ana, por favor. Leonardo, nós não nos conhecemos, eu sou de São Paulo. Adorei a palestra, foi muito interessante, muitíssimo obrigada. Eu queria saber uma coisa. Primeiro, eu queria saber como é que estão esses etíopes hoje em Israel, porque eu sei que no começo eles tiveram muitíssima dificuldade para se adaptar. Eu queria entender um pouco como é que eles estão hoje. E queria também saber se essas crianças e adolescentes, para quem você levou as camisetas, se você disse que era de futebol, se eles sabem o que é futebol. A maioria sabia, assim, os adolescentes conheciam bem o Neymar, então eles sabiam até, teve uma das fotos ali que eu mostrei, na escola em Gondar, tinha um menino com uma camiseta do Brasil, aquele lá, ele mesmo já estava com a camiseta. Nessa viagem, tinham 2 brasileiros, eu e a Kati Borger, não sei se tu conhece. Eu reconheci a Kati, porque eu a conheço bem. Ela foi nessa viagem também comigo. É. Então, assim, a gente visitou os centros. Eu não sei exatamente como estão os etíopes que nós levamos, mas a gente teve muito contato com os etíopes nos centros de absorção em Israel. Inclusive, eles também contaram um pouco como é que está sendo esse movimento. Então, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Uma menina que ali numa das aulas que eu pude sentar, participar da aula com eles, ela contou que conheceu o marido dela, também judeu etíope, numa das aulas. Eles não se conheciam na Etiópia, foram se conhecer em Israel, casaram, estão super bem. Então, eu acho que, assim, é difícil, mas, por outro lado, eu não sei se existe algum lugar do mundo melhor para absorver essas pessoas do que em Israel, assim, né? A gente Claro que vê... não, mas você viu que eles comiam com a mão. Eu sim. imagino, né, que Israel, por exemplo, isso não é muito habitual, né? Não. Não. Então, desde das coisas mais primitivas, né? Eles começam a receber esses ensinamentos, esses letramentos ainda na Etiópia. Na Etiópia. Naquele centro de absorção da Agência Judaica que eu mostrei para vocês, eles ficam nesse centro da Agência Judaica de 3 a 6 meses, onde eles vão receber questões culturais, questões de língua, como pedir alguma coisa, como se mover no país, né? Como pegar um ônibus,
coisas que super básicas para nós, mas para eles não, né? Comer, como não comer com a mão, Ok, muito obrigada, viu? nada. Bom, Leonardo, então cabe sempre para mim, né, a difícil missão de encerrar a palestra. Então, a gente quer te agradecer muitíssimo, agradecer a todos os participantes e queria passar a palavra para ti, para os comentários finais e tu fazer o encerramento. Carlos, Só uma olha, pergunta. Claro, mais uma Não, pergunta, não é claro. exatamente uma pergunta. Só uma colocação que eu ia dizer antes. Na chegada em Israel, não tem essa de beijar a terra? muitos. Eu acho que no nosso voo eu não vi isso, tá? Mas naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, porque os primeiros Beta Israel que chegaram, eles eram judeus bastante religiosos, assim. Então, ele está chegando em Jerusalém, era super, super comovente. Não sei se vocês viam, os primeiros que chegaram em Israel, eles recebiam um banho, né? Eles tapavam o ralo para a água não escorrer para o ralo, né? De tanto, assim, a água é algo muito raro lá. Sim. Mas, Carlos, assim, então o que eu queria dizer era agradecer a oportunidade, né? Falar desse assunto é super prazeroso. Que bom, obrigado pela oportunidade de poder me relembrar dessa experiência que eu vivi, né? Eu já estava esquecendo alguns pontos, então contar para vocês é uma forma de reviver isso tudo, né? E para mim foi um presente gigantesco. Então, vocês estão me dando a chance de ter esse presente de novo de alguma forma. Obrigada. Obrigado, Leonardo. Obrigada. Maravilhoso. Hoje eu estava no voo, estava voando, Dani, logo depois que a gente conversou, e aí o comissário, ele parou do meu lado e começou a falar em hebraico comigo. Eu estava mexendo na apresentação, assim, eu estava repassando alguns slides da apresentação. Eu falei 2, 3 coisas em hebraico com ele, até, que eu podia. E aí eu perguntei para ele, tá, mas de onde tu fala hebraico? Não, eu sou israelense, eu nasci em Israel, fiz exército em Israel, inclusive, mas estou aqui no Brasil, já vim para o Brasil antes, fui para lá e depois voltei. Ele não teve muito tempo para me explicar, mas ele me contou que hoje mora em Estância Velha, que ele está afastado, ele não tem convívio com a comunidade, família dele do Marrocos, alguma coisa assim, mas de ver a apresentação ele ficou super comovido e eu já convidei ele para passar o Rosh Hashanah aqui em casa. Não sei se ele vai aceitar, mas vamos ver. Legal. Muito legal. Então, tá, Convida Parabéns. ele para ir na Cibra, é o Pois Kabbalah é. Shabbat. Isso. Vou convidar sim, Eloy. Pode deixar. Então tá, ó. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.